Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para esta oportunidade de estudo dos grupos familiares, embora ainda não temos a possibilidade de nos reunirmos, estarmos reunidos no templo. Nós vamos mantendo os estudos desta maneira. Vamos continuar orando para que Deus esteja concedendo a sua misericórdia sobre as nossas vidas e que em breve possamos ter passado por toda esta situação. Vamos nesse instante orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem concedido, porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem dado esta oportunidade, mais uma vez, de nos reunirmos. O Senhor nos tem concedido graça em meio a toda esta situação. Nós louvamos o Teu nome, porque são muitas as maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Por isso, rendemos graças ao Senhor. Agradecemos porque temos mais esta oportunidade e pedimos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração pelo Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e sermos edificados. Abençoe-nos nesta hora, é a nossa oração agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa pergunta de hoje: você já teve medo de um início de um novo desafio, de alguma mudança na sua vida, de alguma tarefa nova? Frequentemente, quando nós nos deparamos com situação assim, isto é muito natural que nós tenhamos receio, nós tenhamos certos temores. Às vezes, por exemplo, numa mudança de trabalho, numa situação desta forma, nós temos medo, às vezes, em relação à nossa adaptação ao novo trabalho, e isso vai, com o tempo, se assentando de tal maneira que nós vamos, aquele medo, aquele receio vai passando. Por isso, nós temos que, diante de situações assim, sempre procurarmos agir de tal maneira que nós possamos enfrentar esses temores, esses medos. Interessante que nós observamos na Escritura que frequentemente, diante de um chamado de Deus, nós observamos como há uma reação negativa diante dos seus servos. Nós temos o exemplo de Moisés, quando o Senhor o chamou, ele procurou argumentar de toda maneira que ele não era a pessoa mais qualificada para aquela tarefa que Deus teria para ele, que era libertar o povo da escravidão do Egito. Então ele procurou mostrar a sua dificuldade em relação à fala, ele pediu para que outro fosse enviado e não ele, e ele de todas as maneiras procurou se esquivar daquele chamado de Deus para realizar aquela obra. O nosso texto de hoje é um texto que mostra também uma realidade assim. É o chamado de Gideão. Gideão é chamado por Deus para libertar o seu povo naquele período dos juízes, quando muitas vezes o povo era afligido por diversos dos seus inimigos. E isso ocorria frequentemente porque o povo se afastava de Deus. Então, diante disso, vinha o juízo de Deus e, portanto, o Senhor levantava um juiz para libertar o povo. E nessa circunstância que temos hoje,
nós temos o exemplo de Gideão, que é chamado para realizar esta tarefa. Então ele se vê também como alguém que não seria muito indicado para aquele momento, para aquela situação. Mas um fato importante em relação a todo o chamado de Deus, que mesmo que nós nos apresentemos diante dele, temerosos diante da situação, ele faz com que nós sejamos fortalecidos, supridos pela sua graça, para desempenharmos o ministério, para desempenharmos a tarefa que ele nos tiver conclamado a fazer. O nosso texto está em Juízes, capítulo de número 6, os versos 11 a 18. Juízes, capítulo 6, dos versos 11 a 18. Diz assim a Escritura: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és o Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Este é o trecho que nós vamos meditar nele e vamos verificar o que aconteceu aqui quando o Senhor chama Gideão para libertar o seu povo das mãos dos midianitas. A nossa primeira pergunta: o que Gideão estava fazendo? No verso de número 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Nós vemos nesse registro que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Obviamente, o lagar não era um lugar de malhar o trigo. O lagar era um tipo de tanque em que ali eram pisadas as uvas para se produzir o vinho. Não era, portanto, um lugar para malhar o trigo. O trigo geralmente era malhado em um lugar aberto e às vezes utilizavam-se juntas de bois para poder fazer isto. E o texto diz que ele estava fazendo isto para colocar o trigo a salvo dos midianitas. Isto é, para que não corresse o risco de ser visto malhando o trigo e de repente os midianitas se apossassem daquilo. Os midianitas
eles eram um povo nômade, eles eram descendentes de Abraão e Quetura. Isso está lá em Gênesis capítulo 25, os versos 1 e 2. E nesta época eles eram os opressores de Israel, estavam oprimindo a Israel. E nesse texto nós observamos que há uma declaração muito importante da parte do Senhor quando ele fala com Gideão. Um outro fato a ser observado aqui é que esse anjo do Senhor, ele, no próprio verso de número 15, ele se apresenta depois, aliás, no verso 14, ele se apresenta depois como o Senhor. O anjo do Senhor é frequentemente entendido como sendo o Senhor Jesus pré-encarnado, é a segunda pessoa trinitária. É por isso que o anjo do Senhor se identifica com o Senhor. Nós temos em outros textos que falam sobre o anjo do Senhor, muitas vezes o anjo do Senhor ele fala como sendo enviado do Senhor, e outras horas ele fala como o próprio Senhor. Isso identifica o anjo do Senhor com o Senhor. Esse é um fato a ser observado nesse texto. E a declaração para Gideão, que estava ali temeroso em relação aos midianitas, era que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Meus irmãos, nós temos aqui uma lição que é muito importante para nós. Aquele momento era o momento em que o povo de Israel estava sofrendo com os midianitas. Eles estavam, portanto, oprimindo a Israel. E, obviamente, diante daquela situação, o medo era uma situação constante. Mas o anjo do Senhor aparece para Gideão e procura apresentar a ele um fato que é muito importante para nós. O Senhor, ele é presente na vida do seu povo. Ele está sempre presente. E isto é muito importante quando nós estamos enfrentando as adversidades e quaisquer outras situações. Às vezes o medo pode fazer com que nós percamos a visão da presença do Senhor. Nós podemos perder também de vista as promessas que o Senhor tem nos dado. Nós estamos vivenciando este período de pandemia e o medo tem assolado muitas pessoas. Há muitas pessoas que estão temerosas de, quem sabe, contraírem esse vírus. Mas todos nós estamos sujeitos a passar por isso. De repente isso pode acontecer comigo ou qualquer um de nós. Então, é preciso que nesses momentos nós não percamos a visão. O Senhor está presente, o Senhor está conosco, Ele é Deus presente. O salmista procura no Salmo de número 46 apresentar este fato de uma maneira inequívoca. Ele chega a mencionar turbulências de diversas maneiras, catástrofes, mas ele diz que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é Deus presente, Ele está conosco. Também o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Ele, quando estava para ser assunto aos céus, fazendo a promessa aos seus discípulos e conclamando-os para a grande tarefa de pregarem o Evangelho, então ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós podemos perder de vista a presença do Senhor. E quando estamos passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, nós precisamos crer nisto. Nós precisamos, portanto, voltar os nossos olhos tendo a certeza de que o Senhor está conosco. Esta é uma lição muito importante
e a declaração do anjo para Gideão é para que exatamente ele procure verificar isso. Se Deus está presente, então nós podemos recorrer a Ele. Se Ele está conosco, Ele é aquele que pode nos conduzir, nos dirigir, pode nos confortar, pode nos animar em cada situação. A segunda pergunta está no verso de número 13. Qual a pergunta que Gideão fez ao anjo do Senhor no verso de número 13? Gideão, portanto, depois que o anjo lhe falou, então ele pergunta: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Observe bem que esta é uma pergunta que frequentemente nós fazemos. Nós queremos muitas vezes saber a razão de determinadas situações. Às vezes, quando estamos passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, é a pergunta que nós fazemos: por que eu estou passando por isso? E podemos muitas vezes até chegarmos ao ponto de exagerarmos a nossa própria situação, acharmos que a nossa situação é tão singular que ninguém está sofrendo quanto nós estamos sofrendo. Então, frequentemente, nós podemos perguntar: mas por que eu estou passando por isso? E observe bem a pergunta de Gideão. Bom, se o Senhor é conosco, mas por que nós estamos passando por isso? Se o Senhor está presente, por que Ele está permitindo que nós passemos por isto? E mais, é interessante que Gideão se lembra das maravilhas que Deus havia feito no passado. Então ele diz ao Senhor: mas o Senhor fez maravilhas tirando o povo do Egito. O que são dessas maravilhas? Agora o Senhor não nos pode libertar de um povo dos midianitas? Então Gideão tem todas essas questões e ele está fazendo todas estas perguntas. Observe bem que ele ainda chega à conclusão diante de tudo isso, dizendo: porém agora o Senhor nos desamparou. Esta é uma declaração muito triste e às vezes muitos de nós podemos chegar a conclusões desta forma: o Senhor me desamparou. Eu estou sofrendo assim, passando por esta situação porque o Senhor me desamparou. Interessante observarmos que o anjo não responde às perguntas de Gideão. O anjo não diz para ele por que ele está passando por isso, por que o povo está passando por isso. Mas acontece que era do conhecimento do povo quanto ao fato de eles terem se afastado de Deus. Quando nós olhamos para o início desse capítulo, nós observamos que Deus os entregou nas mãos dos midianitas exatamente porque eles se afastaram de Deus, eles passaram a cultuar outros deuses. Então não foi o Senhor que os abandonou, foi o povo de Deus que abandonou o Senhor. Então aquela situação tinha uma explicação, aquela situação tinha uma resposta. Por que tudo aquilo estava acontecendo? Tudo aquilo estava acontecendo por consequência dos pecados do povo. E esta pode ser uma razão que pode acontecer conosco. Determinadas situações podem ser consequências das nossas próprias decisões, consequências dos nossos pecados, decisões erradas que nós tomamos. Então nós podemos sofrer consequências assim. Davi, por exemplo, é preciso que o povo de Deus se lembre que o Senhor é Deus presente. Esse não é um momento para que nós tenhamos dúvida no coração. Esse não é um momento para que nós fiquemos com questionamentos. Por que estamos passando por isso? E, obviamente, nós não vamos ter uma resposta.
o anjo não deu uma resposta para Gideão. E nós não teremos uma resposta perguntando por que isso está acontecendo. Muitas vezes podemos enfrentar a realidade do câncer, por exemplo. É uma enfermidade, uma grave enfermidade. Então nós podemos estar sujeitos a passarmos por situações assim. Mas o crente deve estar sempre convicto de que o Senhor está presente. Então nós podemos recorrer ao Senhor e à sua graça. Nesse momento de pandemia, nós podemos ter esta certeza de que o Senhor está conosco e de que nós podemos buscá-lo, mesmo que nós não tenhamos uma resposta para esta situação. Mas com certeza, em momentos assim, Deus tem propósito em relação ao seu povo. E o propósito do Senhor, quando nós enfrentamos situações assim, é para fortalecer a nossa fé, para termos uma experiência ainda maior com Ele, não para que nós sejamos enfraquecidos de alguma maneira. Portanto, tenha esta certeza, a certeza de que o Senhor está presente e que qualquer que seja o momento, é preciso que nós compreendamos que podemos buscá-lo, ter nele o socorro bem presente. E se alguma situação é consequência de pecado, nós não temos outra alternativa senão recorrermos à graça do Senhor em arrependimento e fé. Interessante que quando nós fazemos a leitura deste texto, no verso de número 25, nós vamos observar que na própria família de Gideão, eles estavam adorando a Baal. No verso de número 25, o Senhor ordena para que ele destrua o altar de Baal, que é do pai dele. Então o pai dele tinha um altar a Baal. Ou seja, na própria família dele, eles estavam pecando contra o Senhor e se afastando do Senhor. Se a situação é consequência de pecado, então é necessário arrependimento para que recorramos à graça do Senhor. A terceira pergunta do nosso estudo, no verso de número 16, por que Gideão poderia ferir os midianitas? Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. No verso de número 15, nós vemos que Gideão já havia descartado esta possibilidade, a possibilidade de ele libertar o povo. Ele usa como argumento que a sua família não era uma família muito influente, então possivelmente ele não conseguiria ter recursos e ajuntar pessoas necessárias para que ele pudesse conduzir o povo à batalha. Também ele diz que ele era o menor da casa de seu pai, possivelmente o mais novo, inexperiente, menos capaz, ou seja, ele se julgava como alguém que não seria capaz de realizar aquela tarefa. Isso, na verdade, tem um lado positivo e muito bom quando nós estamos diante de um desafio para servir ao Senhor, qualquer que seja ele. O fato de nós reconhecermos que nós precisamos da graça de Deus para realizarmos qualquer tarefa. Aqui Gideão estava se apresentando desta maneira, tentando argumentar que ele não seria capaz de realizar isto. Mas a resposta do Senhor para Gideão, ela é muito importante para nós. A resposta do Senhor é: já que eu estou contigo, então você vai vencer os midianitas como se fossem um só homem. O fato que é relevante é: o Senhor está contigo. Por isso você pode enfrentar a situação.
Meus irmãos, isto para nós é uma lição muito importante. Além da questão do serviço ao Senhor, também nós temos nela uma lição muito importante para nós enfrentarmos quaisquer desafios na nossa vida. Nós não temos forças por nós mesmos, capacitações por nós mesmos, mas dependemos única e exclusivamente da graça do Senhor nas nossas vidas. Então, se nós estamos hoje diante desta pandemia e diante de tantos problemas que podem ser decorrentes dela, nós precisamos ter no coração o fato de que o Senhor é conosco. Nós não estamos sós. O Senhor não nos desampara. Nós podemos enfrentar toda essa situação pela graça do Senhor, fortalecendo-nos nele, sendo sustentados por ele. Da mesma maneira como Gideão deveria fazê-lo, isto é, o Senhor estava dizendo para ele que ele poderia enfrentar os midianitas como se fosse um só homem. Como assim? A razão é porque o Senhor era com ele. O Senhor estava com Gideão. O Senhor está com o seu povo. Ele está presente na vida do seu povo. Portanto, é possível que nós deixemos todo o abatimento para enfrentarmos a situação e o problema qualquer que seja ele, porque o Senhor está presente. Por isso pergunta o apóstolo Paulo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Isso quer dizer que nós devemos ter toda a confiança diante de quaisquer situações. Se o Senhor te tem chamado para uma tarefa, então você precisa confiar nele para poder realizar esta tarefa. Mas também é confiando nele que nós podemos enfrentar as lutas e as tribulações desta vida. É confiando nele que nós poderemos enfrentar toda a situação desta pandemia. É confiando nele, na sua graça e buscando os seus recursos que nós podemos ser fortalecidos para enfrentarmos toda essa realidade. O Senhor é capaz de tirar do nosso coração todo o temor. O Senhor é capaz de nos sustentar, nos dar forças, como diz o profeta Isaías, que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. A presença do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Então, você deve ter no seu coração esta declaração e ter esta confiança. Se você de fato é uma pessoa que um dia se arrependeu dos seus pecados, confiou em Cristo Jesus para a sua salvação, o Senhor é contigo. Ele está presente na sua vida. Você não está só. Confie nele, busque a ele, peça a ele para que te dê forças e elimine o medo que está no seu coração. Ele é capaz de fazer isto, assim como fortaleceu a Gideão, sustentou a Gideão, para que ele pudesse livrar o seu povo dos midianitas. A nossa última pergunta: o que ofereceu Gideão ao Senhor? Ele ofereceu uma oferta. É interessante a gente perceber neste texto que a situação é uma situação de crise, é uma situação difícil. E Gideão traz uma oferta, de acordo com a declaração no verso de número 19. Ele preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e o trouxe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Então, nós observamos que Gideão ofereceu ao Senhor o que ele tinha de melhor. Ele fez uma oferta ao Senhor. Isso é muito importante quando nós estamos diante desta situação. Gideão poderia ter pensado que a situação era uma situação muito difícil, era uma situação de crise,
e que, portanto, ele não teria nada para oferecer. Ele poderia talvez dispensar quaisquer oferta. Mas Gideão não faz assim. Ele procura trazer uma oferta. Essa oferta frequentemente é a expressão do reconhecimento e da gratidão do coração crente. O coração crente é um coração sempre agradecido. O coração crente é um coração, mesmo passando pelas situações mais difíceis, ele encontra motivos para a sua gratidão. Gideão encontrou e trouxe ao Senhor uma oferta. Ele ofereceu ao Senhor aquilo que havia de melhor naquela situação tão difícil. Por isso, quando nós estamos passando por momentos assim, por situações de angústia e tribulação, nós devemos nos colocar diante do Senhor e reconhecermos a graça do Senhor na nossa vida. A gratidão é um fator primordial, é um fator extremamente importante. A Escritura recomenda isso não poucas vezes. Recomenda que nós devemos ter um coração grato. Nós devemos olhar para toda esta situação e perceber o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Quantos não têm sido as suas manifestações de cuidado na nossa vida em meio a toda esta pandemia? Portanto, reconheça, seja grato. Volte-se para o Senhor em gratidão, reconhecendo que mesmo diante de uma situação tão difícil, há motivos para que você expresse ao Senhor a sua gratidão. Gideão fez isso, ofereceu uma oferta ao Senhor. Pode ser que nesse momento você esteja pensando nas dificuldades, nos problemas e não consiga visualizar alguma coisa que você possa expressar a gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Mas preste atenção, você pode ser grato ao Senhor pela salvação, você pode ser grato ao Senhor pela preservação até agora. Quantas pessoas estão sendo curadas da enfermidade, quantas pessoas estão passando por esta situação, quantas pessoas ainda não tiveram nenhum problema de infecção. São motivos, portanto, para que nós expressemos a nossa gratidão. E um coração grato é extremamente importante. Quando a Escritura muitas vezes nos recomenda apresentar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas petições, ela sempre recomenda que nós devemos fazer isso com ações de graças. Foi o que Gideão fez. Mesmo diante daquele momento, Gideão apresenta-se diante do Senhor, sendo grato, com um coração grato. Olhe para essa situação e seja grato. Olhe para as dificuldades que você está passando e reconheça as bênçãos do Senhor e seja grato. Se de repente você está passando por uma enfermidade, mas está sendo tratado, seja grato, porque você tem oportunidade de realizar um tratamento. Muitas pessoas não têm. Se você tem um trabalho, muitas pessoas estão perdendo neste período. Seja grato. Há muitos motivos para que nós, portanto, expressemos a nossa gratidão. Esse chamado de Gideão para a obra de Deus traz para nós, portanto, muitas lições. E nós devemos, diante de tudo isso, ter a convicção de que o Senhor é Deus presente. Ele está presente, não importa o momento que nós estejamos passando. Olhemos para o Senhor, busquemos o Senhor, recorramos à sua graça. E não nos esqueçamos de expressarmos a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor, por sua bondade e pelas suas muitas misericórdias para com todos nós.
Vamos orar? Ó Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus presente nas nossas vidas. O Senhor é quem nos dá todas as coisas, o Senhor é quem nos sustenta. Por isso somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pela bênção da salvação, perdão dos nossos pecados. Somos gratos ao Senhor por podermos meditar na Tua palavra. E agora pedimos que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada um de nós. Dá, Senhor, que nesse período, nesse momento de pandemia, nós possamos ter no coração a certeza de que o Senhor está presente, de que não estamos sós, de que podemos recorrer à graça do Senhor. Esteja fortalecendo e sustentando o teu povo, para que possamos enfrentar toda essa realidade. E que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. É a nossa oração, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.